Olá pessoal, aqui é a professora Vilma e nós estamos aqui para mais uma aula de inglês. E o tema que eu escolhi para essa aula é um tema muito importante, é um tema que nós já estudamos e hoje nós vamos revisitá-lo e avançar um pouquinho mais. E o tema é perguntas, questions. Mas professora, nós já não estudamos como fazer perguntas em inglês? O que foi que nós estudamos? Estudamos que para fazer perguntas em inglês, nós necessitamos de ajuda. Precisamos de um verbo auxiliar, não foi isso? Mas será que todas as perguntas em inglês precisam de um verbo auxiliar? É isso que nós vamos descobrir nesta aula. Vem comigo. Deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Aqui está. Muito bem. Então, esta é a nossa agenda de trabalho. Nós vamos ver questions with auxiliaries, que são aquelas perguntas que nós já estudamos, certo? Mas nós também vamos ver como fazer perguntas sem os verbos auxiliares. É possível? Sim, é possível. Então, nós também vamos ver questions without auxiliaries, ok? E depois, ó, lógico, nós vamos fazer alguns exercícios para consolidarmos tudo que a gente aprendeu, certo? Vamos lá. Aqui está. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é de comparar os dois tipos de perguntas. Uma, que é aquela pergunta que nós já conhecemos, com o verbo auxiliar, e a outra, sem um verbo auxiliar. Right? So, first we're going to compare two types of sentences. One sentence with an auxiliary verb, and the other without auxiliary verbs. So, pay attention. Look. Which song did Tim Maia sing with Gal Costa? Qual canção que o Tim Maia cantou com a Gal Costa? Right? Which song did Tim Maia sing with Gal Costa? Qual é a resposta para essa pergunta? Né? Aqueles que gostam de Tim Maia, que apreciam a boa música brasileira, sabem a resposta, né? They sang um dia de domingo. They sang um dia de domingo. Eles cantaram a música Um dia de domingo. Muito bem. Certo? Esta é uma pergunta clássica. Certo? Vamos agora aqui para essa outra pergunta. Who sang um dia de domingo with Tim Maia? Who sang um dia de domingo with Tim Maia? Cantou um dia de domingo com o Tim Maia. Vamos à resposta? Gal Costa. Gal Costa sendo um dia de domingo with Tim Maia. Então, a Gal Costa cantou um dia de domingo com o Tim Maia. Muito bem. Então, assim, parece que são duas perguntas normais, certo? Mas a estrutura das duas é muito, muito diferente. Vamos analisar? Olha só, olha o que nós temos aqui. Muito bem, eu sublinhei todas as diferentes palavras que formam uma estrutura, certo? Então, a primeira coisa que eu sublinhei aqui foi which song. Então, vamos fazer uma pequena análise, certo? Vamos aqui. Which song? O que representa esse which song? Representa o quê? É uma WH question. Vocês lembram? WH question por quê? Porque começou com um pronome interrogativo, né? A question word
começando com WH. Você lembra da nossa aula passada? Então, a WH question, or information questions, or question words, né? Nós fizemos uma aula somente de question words. Which, what, where, when, how, who, ok? Procura lá no meu canal que vocês vão gostar dessa aula. Então aqui, olha, which song temos aqui um pronome relativo composto, which song. E depois, esta sentença está em que tempo verbal? Presente, passado, futuro? Muito bem, ela está no passado. Por quê? Porque ela começa com did. Então, essa frase aqui me indica que está no passado, porque eu estou utilizando o verbo auxiliar do passado. E aí, a próxima coisa que eu sublinhei aqui foi o Tim Maia. E nesse caso, o que ele representa aqui? Tim Maia é o sujeito, né? O sujeito é a ação, né? Quem faz a ação? Sempre perguntamos para o verbo para descobrir quem é o sujeito. Então, olha só. Depois que identificarmos o sujeito, sim, eu tenho aqui o verbo cantar, certo? Isso aqui eu poderia falar com um objeto indireto, mas eu vou simplesmente chamar isso de complemento, tá? Porque não vai impactar na análise que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. At the beginning, I have the WH question, the auxiliary did, the subject, the verb, the main verb of the sentence, and the complement. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na minha pergunta número 2. Será que é a mesma estrutura? Olha só, essa estrutura é aquela estrutura que nós estudamos, né? Com os verbos auxiliares. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra frase. O que eu tenho aqui? Eu tenho meu WH, e aí eu tenho um verbo. Um auxiliary verb? Não, não é um verbo auxiliar. Não é. Eu tenho um verbo que nós chamamos de verbo principal da frase, the main verb. Aqui, ele está no infinitive without to, porque toda vez que eu uso um auxiliar, né, usei verbo auxiliar na minha sentença, seja sentença interrogativa ou negativa, o verbo principal tem que estar sempre no infinitivo, sem o to. A gente usa somente a base, the base form of the verb. E olha aqui, olha como essa segunda pergunta ela é diferente, porque depois do WH, eu já coloquei um verbo, e um verbo principal, e conjugado, porque sendo é o passado de sem, certo? Então, aqui eu já tenho um verbo direto no passado. E aí? Quem cantou um dia de domingo? Então, o que eu tenho aqui? Um dia de domingo é o meu objeto. Objeto direto. Quem cantou um dia de domingo? E aí, eu tenho aqui, esse é um objeto indireto, mas eu vou chamar simplesmente de completo, né? Então, olha só como é diferente essa estrutura, né? Eu não tenho verbo auxiliar. Por que será que eu não tenho verbo auxiliar nesta segunda sentença? Nós vamos descobrir já já, né? Porque agora nós vamos para a resposta. Vamos dar uma olhadinha na resposta. Aqui a gente já sabe que foi a Gal Costa que cantou um dia de domingo com Tim Maia. Agora dá uma olhadinha. A diferença é que aqui eu tenho todos aqueles componentes de uma pergunta em inglês usando o verbo auxiliar. Eu começo com WH, se for uma information question, uma pergunta que me exige uma resposta com informação, e depois eu tenho the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. Is different. I have the WH, then I have the verb, direct, yeah, and the past. Then I have the object and complement. Não, as respostas das perguntas que vão me definir que tipo de pergunta que é. Se é uma pergunta de object,
ou uma pergunta de subject. Meu Deus, o que é isso? Não se preocupe que a gente vai ver isso em muito detalhe. Então, olha só. Que canção Tim Maia cantou com a Gal Costa? Então, qual é a resposta disso? Eles cantaram They Sang num dia de domingo. Então, qual foi a canção? Um dia de domingo. Esta foi a canção que eles cantaram. Tá? E agora vamos dar uma olhada aqui no número 2. Quem cantou um dia de domingo com Tim Maia? Quem cantou? Qual é a minha resposta? A minha resposta é a Gal Costa. Certo? A Gal Costa cantou um dia de domingo com Tim Maia. Então, olha só que interessante. Eu tenho esta ordem, que é a ordem utilizando verbos auxiliares, quando eu quero saber o objeto. Né? Porque a minha pergunta é, qual foi a canção que o Tim Maia cantou com a Gal Costa? Qual foi a canção? Qual foi a canção? Então, eles cantaram. Cantaram o quê? O dia de domingo. Então, olha só. Esta minha resposta, a resposta que eu estou querendo para essa pergunta, ela é um objeto. The object of the sentence. Which song did Tim Maia sing with Gal Costa? Um dia de domingo. They sang um dia de domingo. Né? Então, para seguir esta ordem, que foi a ordem que nós aprendemos como fazer perguntas em inglês com os verbos auxiliares, certo? Esse tipo de pergunta é uma pergunta onde quem pergunta quer saber o objeto. E esta é o tipo de pergunta mais comum em inglês. Em geral, nós estamos querendo saber o objeto. Então, qual canção Tim Maia cantou com a Gal Costa? Um dia de domingo. That's the object. Ok? Agora, preste bem atenção aqui nesta segunda. Who sang um dia de domingo with Tim Maia? Quem cantou? Eu quero saber quem cantou. Quando você quer descobrir o sujeito de uma frase, a gente pergunta o verbo, não é? Então, quem cantou um dia de domingo com Tim Maia? Quem cantou? Gal Costa. Qual é a resposta desta pergunta? Gal Costa. E a Gal Costa representa o quê? The subject. Vou colocar vermelhinho. Vamos mudar aqui para ficar igual. Olha só. Esse aqui vai embora. Então, olha só. Gal Costa é o sujeito da frase, dessa sentença. Gal Costa cantou um dia domingo com Tim Maia. Então, quando a gente quer saber o objeto, nós vamos seguir a regrinha, sempre utilizando os verbos auxiliares. Mas quando eu quiser saber o sujeito, porque aqui é quem, esse who, ele está aqui na posição de sujeito. Quem cantou um dia de domingo com Tim Maia? Quem? Eu quero saber o sujeito. Então, quando você quiser saber o sujeito, quando na sua pergunta não houver um sujeito, você não precisa utilizar os verbos auxiliares. Você vai fazer uma pergunta, precisa de uma maneira como nós fazemos as nossas perguntas em português. Quem cantou um dia de domingo com Tim Maia? Você viu que a tradução ficou perfeita. Por quê? Porque é uma pergunta onde nós queremos saber o sujeito da frase. Então vamos lá. Será que vocês entenderam? Professor, isso é tudo muito chato. Objeto,
sujeito. Gente, eu aprendi isso há muito tempo atrás. Eu nem lembro mais nada disso. Olha só, não tem problema nenhum. Tá? Eu coloquei a estrutura, tenho detalhadamente mostrando aqui o que cada palavra representa para ajudar vocês. Porque alguns alunos, eles gostam de conhecer a estrutura, eles gostam de conhecer a regra. Mas se vocês não gostam, vocês não precisam se preocupar com nada disso. Vamos prosseguir? Vocês vão ver como isso é bem fácil. Vamos lá.